Então, eu vinha cantar no Veranense Show. Do Veranense Show, eu criei um programa meu que era Valdir Anzolim Canta, aos domingos de manhã, na Rádio Veranense. E através dali, fiquei 17 anos eu com a Rádio Veranense. E então, nesse tempo todo, eu vim conhecendo Veranópolis, né? Porque saí de Nossa Senhora das Dores, tinha 12 anos de idade. É a minha primeira profissão que eu tive aqui em Veranópolis foi exatamente matar boi. E olha, aonde que nós estamos falando hoje, aqui na esquina do Banrisul, e aqui do lado, aqui, tinha um açougue, um picador, que era de um italiano. Aquele italiano já era tão furbo, mas tão furbo de vender as carnes, que ele fazia o seguinte, olhava para os teus olhos, certo? Ainda naquele tempo que se cortava a carne toda com machado, sabe? Então, ele tinha um cepo desse tamanho aqui, ali no açougue, e eu vendia a carne para ele. Na carrocinha, com a mula na frente, e imagina que fazia esses trajetos aqui e vendia nas casas. Assim foi a minha primeira profissão que eu tive aqui em Veranópolis. E aquele italiano lá, para completar a pergunta aí, né? E então, o que ele fazia? Ele olhava nos teus olhos. E quando olhava nos teus olhos, ele já estava até logrando ali com 20 centavos, 30 centavos, porque ele tirava a visão tua de olhar para aquele ponteiro da maquininha que pesava as carnes, né? Então embrulhava, pronto, e ia embora, né? Essa é a minha trajetória que eu fazia, que dava apoio para ele. E isso um pouquinho antes que deu o furacão, sabem? Aquele furacão que passou aqui em Veranópolis, 13 de agosto de 59. É isto, certo? Então, 13 de agosto de 59, ali levou embora a casa lá de Nossa Senhora das Dores dos meus pais, cemitério, foi embora a igreja, foi embora tudo. Daí a mãe veio me buscar aqui na cidade, voltei para a colônia, e da colônia não quis ficar por lá, e então voltei e montei uma barbearia aqui na cidade, bem ali no arco ali de cima, certo? E fui cortando o cabelo. E cortando o cabelo, dentro da barbearia já tinha violão, então, mas o primeiro violão que eu tive fui eu mesmo que me fiz, porque eu tinha 14, 15 anos por aí. E então, quando chegava um freguês para cortar o cabelo, eu ficava feliz da vida, por me dar o dinheiro para mim comer, né? Mas fora disto, eu encostava a porta, que eu não queria que ninguém viesse lá para me incomodar. E aonde que eu comecei a escrever as músicas, então. E lá aconteceu que eu escrevi: vivo triste e amargurado, eu sou lá de Antônio Prado e não tenho um caminhão. A música do Filtrão. Quando eu gravei essa música do Filtrão, veja bem, em 1967. Em 67, gravei essa música. Veja quantos anos que essa música já tem, né? Então, um cara de Bento Gonçalves, que vendia aqueles long play, ele disse: Valdir, se você quiser ganhar dinheiro, grava só um disco, todo ele italiano. Mas eu fiz a experiência em cima do disco do Filtrão e botei aquela música Sulle scale dell'ufficio, que é oh sì sì, che la bella muricella con la cestella de rosa e fior, ciao binella la 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 la. Aí foi aonde que tive uma abertura maior, tá? Dali para frente eu não parei mais. Então, eu cheguei de gravar até hoje mais ou menos em torno de 500 músicas nessa trajetória. E nessa minha trajetória, andei para os confins do Brasil aí, levando a cultura italiana, já que estamos falando da imigração italiana, dos 150 anos, eu dei a minha parte aí, fiz a minha parte, né? Eu começava cantando lá do Chuí, lá de Santa Vitória do Palmar, e fazia toda a fronteira, aí subindo pelo Pantanal, cheguei de cantar até dentro da Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Ia parar aonde? Lá em Porto Velho, na Rondônia, certo? Então eu levei 17 anos deste jeito, espalhando polenta para esse Brasil todo, ensinando a fazer fortaia e coisa arada. Tinha uma equipe de 35 elementos que viajava comigo,
Desses 35, era 5 cozinheiras, 5 assadores, a banda completa. Cheguei de ter 2 ônibus para rodar, com 4 motoristas, tudo, porque era muito show que eu fazia. E nesses shows, tudo era uma vez em Santa Catarina e no mesmo final de semana tinha que estar no Paraná ou Rio Grande do Sul. Fazia muito show, né? E tinha o meu irmão, que ele tinha outra equipe aqui, que era o Natal. Depois faleceu com 50 anos. E então, essa minha trajetória aí me deu a oportunidade de chegar na Itália, e a convite da televisão italiana. Porque a televisão italiana, ela tem a Antena 1, Antena 2 e Antena 3. A Antena 1 seria Roma, a 2 seria Milão e a 3 seria Veneza. Como que em Veneza tinha um programa bem folclorístico, que era dos Belumati, eles passaram por aqui. E quando eles passaram por aqui, eles perguntaram para a Secretaria de Turismo aqui da cidade que se teria alguém que cantasse essas músicas italianas. Aí justamente já vieram me procurar. Veio com aquela filmadora, uma filmadora enorme aqui em cima, desceu lá no meu sítio do Rio ali, que eu tenho até hoje. Então, dizia, Vuto a venire l'Italia. Mas eu pensei que fosse brincadeira aquilo lá, né? E na verdade, era pura verdade. Mas aí não tinha, então, esses meios de comunicação que você tem na mão hoje, que tem todas essas coisas. Era via fax. E quando vinha via fax, aquele papel era comprido daqui aqueles táxi lá que está lá, daquela igreja, né? Nossa Senhora! Quando que ele disse, vem ou não vem? Daí eu me preparei e fui para a Itália. Cheguei de cantar na Croácia, cantei na Croácia, cantei ali na França, tem o tal de Monte Branco que eles chamam, ali, e anda por baixo da terra, acho que uns 100 quilômetros, sabe? E lá eu conheci um coro alpino, né, dos Alpes suíços, né? Que me passou umas quantas músicas para mim, se eu quisesse gravar aqui tudo, eu estou liberado, né? E estou até hoje aí vendo se eu posso fazer mais algum sucesso aí. As músicas que eu estou tentando a resgatar de fazer são músicas que têm mais de 700 anos, 500 anos, 150 anos, é só início. Tem coisas muito antigas aí que eu estou querendo relançar de novo, que o pessoal não conhece, né? A Sulle Scale dell'Ufficio foi uma música que me emplacou, a Bella Polenta, tá? Depois eu tenho aí uma música em português que se chama Roça e Cidade. Ela fez uma abertura, digamos, no meio de um sertanejo agauchado, a Roça e Cidade, que retrata, diz o que o cara deve fazer se está morando lá na colônia e vem para a cidade, fica nas periferias da cidade, aí se dá mal, né? E aí chega de passar fome até, né? E então essa Roça Cidade minha, ela vendeu muito bem. Ela rodou nas rádios por aí afora. O meu pai sempre cantava coisas bem antigas que nunca foram gravadas, mas nunca foram gravadas, né? Oi bella l'Italia, le un dono da Dio, ricevi un addio dell'Alpi un cacciatore. E aí fala, fratelli, coriamo, la patria ci ama, la patria mi chiama, l'Italia salvar. Era para salvar a Itália da guerra, naquele tempo lá. Nada melhor do que lembrar essas coisas nos 150 anos da imigração italiana.